um de nós, Senhor. Usa a tua filha com poder, com glória. Abre a janela do céu, desce com essa revelação aí, que o Senhor já deu com profundidade, meu Pai. Senhor, ajuda a sua filha nas suas questões. Repreende, Pai amado, toda a retaliação. Abençoa sua família. Abençoa suas filhas, seu esposo. Abençoa toda a tua casa. E agora, Pai, venha usar sua filha para nós, Senhor, em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria de dizer para a igreja que eu me encontro muito alegre, mas sempre que a gente fica aqui na frente, a gente fica ansioso, bate o nervosismo, porque nós não temos que falar nada que a gente quer, né? A gente tem que falar aquilo que Deus coloca no nosso coração. E quando o pastor me convidou para estar trazendo a mensagem, eu estava sentada ali passando mal do lado do meu esposo, e Jesus me deu a palavra que eu tinha que trazer hoje. Então a gente não pode fugir daquilo que Deus colocou para mim estar trazendo. E eu vou ler lá em capítulo de Gênesis, de número 7, que fala sobre Noé e a sua família que entram na arca. Eu vou estar lendo alguns versículos. E quando eu estava lendo na minha casa, o Senhor falou que eu teria que ler alguns lá no capítulo 6, para a gente poder estar entendendo o porquê que Deus permitiu o dilúvio. Vou ler aqui no 7, que diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim, nesta geração. De todos os animais limpos tomará para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea. Mas os animais que não são limpos, 2 o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E eu vou pular lá para o 16, 17, 18 e 19, que diz assim: E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas e levantaram a arca. E ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. E agora vou pedir os irmãos para ir lá no capítulo 6, do versículo 5, 6 e 7. Que diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então não era só uma vez que eles tinham pensamentos maus. A Bíblia está dizendo aqui que eles tinham continuamente, então era sempre. E no 6 vai nos falar assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Podeis assentar, irmãos. Nós temos um costume, irmãos, de dizer que Deus não é filho do homem para que minta nem para que se arrependa. Tudo bem. Mas
teve aqui uma época que o Senhor, ele se arrependeu de ter feito o homem sim. Por quê? Por causa da iniquidade. A iniquidade estava pesando muito diante dos olhos do Senhor. E Deus não se agrada da iniquidade. Porque muitas das vezes as pessoas cometem as iniquidades, principalmente nós que professamos a fé cristã, a gente acha que isso não tem um peso e uma medida dentro da casa do Senhor. Porque nós não podemos estar dentro da casa do Senhor cocheando em dois pensamentos. Ou tu é crente, ou tu não é. A Bíblia diz que nós não podemos ser nem frio, nem quente. Porque se nós formos mornos, Deus vai nos vomitar. Então, o Senhor falou muito comigo hoje sobre a iniquidade na terra, que se multiplicou de tal maneira que o Senhor viu em Noé justiça. Porque aqui no 7 vai dizer assim, ó, depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa. Então creio eu que foi uma promessa que Deus fez, que ia entrar ele e a casa dele dentro da arca. Embora muitas das vezes nos é dada uma ordem e a gente não cumpre a ordem que Deus dá. Se Deus manda tu para a direita, tu vai para a esquerda. Se Ele manda tu ir para a esquerda, tu quer ir para a direita e quer dar o teu jeitinho. Só que com Deus não tem jeitinho brasileiro. Quando a gente tenta dar o nosso jeitinho, Ele mostra para a gente que não é do jeito que a gente quer. É do jeito que Ele ordenou que nós façamos. E quando a gente não faz aquilo que Deus manda, ou tenta pelo menos chegar perto, mas na verdade nós temos que fazer a ordenança que Deus mandou. Deus faz a gente chegar lá, irmão. Ele te empurra para você saber quem manda na tua vida. Porque quando a gente levanta a mão para o Senhor, nós não mandamos mais em nós. Não é mais a nossa vontade que tem que prevalecer. Tem que prevalecer a vontade do Senhor. Porque Ele é soberano, Ele é teu Pai. É Ele que sabe o que é melhor para a tua vida, para a minha vida. Deus não quer com que nós nos percamos no caminho. Porque nós estamos muito próximos do final. Os sinais já estão aí. Quem conhece a Bíblia não é nem para ficar apavorado. Simplesmente nós temos que nos colocar na posição que Deus quer para a gente poder suportar o que vai vir ainda. Muito crente fica apavorado com notícia, não quer sair de casa. Vai piorar, irmão. Sinto muito em te dizer, só vai piorar. Não vai melhorar. E para a gente suportar o que ainda está por vir, é só entrando no que Deus quer, porque Ele vai nos livrar. Ele vai nos mostrar o caminho que Ele quer que nós passemos. Então, Deus não faz nada com que antes avise os seus. Porque aqui no 6, quando eu li para me tentar entender um pouco, vem falando sobre a corrupção da humanidade. E as corrupções da humanidade não agradam ao Senhor. Porque Deus não nos chamou para sermos corruptos dentro da obra de Deus. Nós não podemos defraudar a obra do Senhor. Porque Deus vai nos pegar. Não tem para onde a gente escorrer. Então, quando Deus viu que a humanidade estava má de pensamento e de coração, porque a gente tem essa mania, né, irmão, de Deus conhece meu coração. E como conhece? Isso aqui, ó, daqui vem pra cá. E eu creio que antes de vir pra cá, Deus já sabe o que a gente está maquinando aqui, ó. E muitas das vezes Ele nos reprova e a gente insiste em maquinar o mal contra o teu irmão, contra a obra do Senhor, contra as coisas que Ele não quer que nós façamos dentro da casa de Deus.
Porque a casa de Deus não é facção, não é ringue de briga. Deus não nos colocou na casa do Senhor para a gente estar brigando por cadeira, por isso, por aquilo. Sabe o que eu aprendi, irmão? Quem é não precisa se apresentar. É Deus que apresenta. Muitas das vezes as pessoas se esforçam tanto para aparecer que perante, está aparecendo sim para o homem, mas para Deus está muito apagado, está muito distante do que Deus quer. Então nós não temos que estar preocupados com essas coisas da terra, porque isso tudo vai passar. Isso tudo aqui é passageiro. Deus está preocupado com a nossa alma, com a nossa salvação. Deus não está preocupado com o que a gente vai ser, com o carro, com isso, com aquilo. Porque se a gente tiver que ir para o inferno, tu vai com o teu título, com a tua carteira, vai com tudo. E dom não salva ninguém. Dom é porque Deus quer derramar. Mas só que nós esquecemos, pastora Karen, que a gente pode dormir com dom e acordar com esquecimento. Porque a gente não tem, irmãos, que usar o que Deus dá pra gente para atingir ninguém. O que Deus te dá é para você passar para frente. Não é para você ficar tentando derrubar a pessoa. Por que Deus permitiu o dilúvio aqui? Porque no começo Deus viu como o homem estava. E na nossa vida não é diferente. O Senhor falou comigo quando eu estava na minha casa hoje lendo isso aqui, que eu não li muitos dias. Confesso para os irmãos. Mas o pouco que eu li, o Senhor falou comigo que nós não temos que estar dentro da casa do Senhor almejando aquilo que não é nosso. Há um tempo determinado para todas as coisas. Porque quando a gente tenta dar um pulo maior do que a perna, tu vai escorregar e tu vai cair. E uma vez que a gente cai, irmão, na presença do Senhor é muito perigoso. A pior coisa que tem é crente quando cai, pastor Giovanni. Porque quando vem alguém nos evangelizar, o que a gente faz? Eu já conheço a palavra, de trás para frente, frente para trás. Ainda é abusado. Ainda não quer escutar, ainda acha que está certo. Então, por que o Senhor permitiu o dilúvio? E o que Deus fez? Deus, quando olha lá de cima, irmão, Ele quer encontrar alguém com interesse de coração, bondade dentro de si. Para Ele poder te entregar algo, Ele vai ter que enxergar o que Ele quer dentro de você. Ele não vai entregar nada de qualquer maneira para a gente se perder no caminho. Porque Ele te conhece e Ele me conhece. Ele sabe que se Ele der do jeito que a gente se encontra muitas das vezes, a gente vai jogar fora. Ou pode até jogar alguém lá fora com as nossas atitudes. Então, nessa noite, eu quero deixar para a nossa meditação que Deus permitiu esse dilúvio por causa da iniquidade da humanidade, por causa da ruindade de coração. E Deus deu uma ordem para Noé. Mas Noé, ele não questionou a Deus, como nós fazemos. Muitas das vezes Deus fala assim: Débora, vai ali e fala com a fulana, fala isso, isso e isso. O que a Débora faz? A Débora fica sentada, questionando a ordem de Deus. E quem somos nós para contender com o oleiro? Então, muitas das vezes a gente se encontra fraco, abatido, se encontra, de qualquer maneira, por causa de nós mesmos, irmão. Porque a gente quer botar culpa em Satanás. Ele age? Com certeza. Mas você só vai lá comer o pratinho que ele te oferece se você quiser. Porque ele não vem com uma arma e bota na tua cabeça, não. Ele primeiro bota aqui. Depois que pula pra cá, já era. Aí o que a gente vai ter que fazer? Voltar pro final da fila de novo. Porque a gente vai com convicção do que a gente está fazendo. Ninguém vai pegar pratinho enganado, não, irmão. Isso é mentira. A gente vai com as nossas pernas, a gente vai com as nossas atitudes e depois quer culpar alguém.
Então que a partir de hoje nós possamos obedecer a ordem que Deus nos dá, embora para muitos, né, creio eu que naquela época construir uma arca era uma loucura. Porque crente, irmão, crente não é muito bom da cabeça mesmo não. Porque a gente tem que procurar entender as coisas do céu, não é da terra. A gente se preocupa muito com isso aqui, ó, da terra. Mas Deus quer que a gente compreenda as coisas do céu. Porque é para o céu que Deus quer te levar. Porque quando Jesus voltar, você não vai ficar na terra. Você vai lá para a terra prometida. Andar nas ruas de ouro do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Mas cabe a nós escolher qual parte nós queremos. Se é o mundo ou se é Jesus. Porque quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente vem buscar o quê? A face de Deus. Vem buscar alívio, socorro. Então quando você vem para um lugar, né, que Deus manda reforço do céu, nós temos que se ligar com o Pai e pedir a Ele para nos curar, para nos santificar, para a gente melhorar as nossas atitudes, as nossas vidas, as nossas reações. Porque se a gente falar que é fácil, irmão, não é. Nós temos que nos vencer todos os dias. Porque o espírito está pronto, mas a carne é muito fraca, irmão. É muito fraca. E é muito perigosa. Então o que Deus fez aqui, ó? Deus falou para Noé construir a arca e entrar ele e toda a sua família. E de todos os animais limpos tomará de ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea. Mas os animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. E assim Noé fez. Eu fiz uma anotação. Deus mandou que Noé fizesse uma arca, mas não era qualquer arca. Assim como Jesus não é qualquer coisa na nossa vida. A arca, irmão, é a tua aliança com Deus. Se você uma vez perder a tua aliança com Deus, você perdeu tudo na tua vida. Você perdeu a tua chance, o teu tesouro, que é a aliança com Deus. Muitas pessoas pensam que você ter uma aliança com Deus é qualquer coisa, mas não é. É muito importante a gente ter Jesus na nossa vida, tomando a direção do nosso barco. Nós sabemos que nós estamos em dias muito difíceis, mas Jesus tem te sustentado para você poder chegar aqui nesse lugar. Jesus tem te sustentado para você não se desviar do caminho do Senhor. Porque Deus não está no tempo, irmão, mais de barganha com Ele, não está mais em tempo de nada disso. Ou é ou não é, está preparando e está levando. Porque o que é dele, Ele não vai perder para Satanás. Então, Deus mandou com que Ele construísse aquela arca com madeira gofer. É uma árvore cuja madeira Noé foi orientado a construir a arca. Eles eram de vigas quadradas e a vulgata com madeira aprainada. Então não era qualquer madeira. Jesus, quando vai te dar, Ele não te dá qualquer coisa. Mas muitas das vezes a gente dá qualquer coisa para Jesus. A gente não dá a primícia para Deus. Nós falamos que damos, mas a gente não dá. A verdadeira primícia não. Para Deus. Então, eu anotei aqui também, porque muitas das vezes as pessoas falam que a madeira era o betume. Não, o betume foi utilizado para embalsamar a arca. Era uma tinta preta, que era como uma argamassa, era como um impermeabilizante. Por que Deus deu essa instrução para Noé? Porque Deus viu lá na frente o que ia acontecer. Deus falou que ia chover 40
igual essa receita aqui que Deus deu para Noé, a arca não ia suportar. A água ia entrar, ia matar todos os animais no qual Deus ordenou que Noé botasse para dentro e a sua família. E Noé, irmãos, Noé não era jovem. A Bíblia diz que ele tinha 600 anos. Então talvez aqui nessa noite você possa ter entrado aqui achando até que não tem mais jeito, né, pastor? Mas quando Deus tem uma promessa, se a gente entrar naquilo que Ele verdadeiramente quer, não tem idade, não tem tempo, porque o tempo quem faz é Ele. A Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Então eu creio que tudo na nossa vida só vai acontecer no tempo oportuno. Não adianta a gente estar catucando o tempo, querendo fazer o tempo é de Deus. Então, a Bíblia também fala que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Talvez esse pedido que você faz tanto a Deus, quando você sair daqui, Ele pode te entregar ali fora, pode te entregar na tua casa, pode fazer alguém bater lá no teu portão e te entregar a tua bênção no dia de hoje. Basta a gente estar ligado e entender os propósitos de Deus. E a Bíblia diz que ele tinha uma esposa e 3 filhos, cujo nome deles era Sem, Cão e Jafé. Então o que eu entendo aqui? A família de Noé não era muito grande. E Deus mandou que ele construísse uma arca com uma janela. Com apenas uma janela. Porque quando veio o dilúvio, que entrou os animais que ele falou que ia entrar, e Noé e a sua família, porque muitas das vezes é assim, irmão, Deus está falando, falando e falando. Todo mundo, ouvido de mercador, fingindo que não está sabendo. Deus está falando, está avisando, e a gente fica dando uma de esquecido. Aí quando Deus permite o vento vir, o barco balançar, aí é onde a gente vai se lembrar da ordem que Deus nos deu. Mas só que aqui não teve como voltar atrás. Sabe o que Deus fez? Ele selou. E a Bíblia diz que a porta que ele abre, ninguém fecha. Mas a que ele fecha, quem vai abrir? Das mãos do diabo ele nos tira, mas quem vai tirar a gente das mãos de Deus? Se Ele é o dono da nossa vida. E muitas das vezes a gente vem para a casa do Senhor brincar, pensando que ser cristão é brincadeira, e não é. O mundo espiritual existe, ele é verdadeiro. Satanás não tem poder, mas ele tem força. E ele usa os seus adeptos. Ele envia pessoas sim para tentar nos tirar do caminho. E muitas das vezes a gente está desatento nas coisas do Senhor. Aí Satanás vem e te dá uma rasteira. Porque tem hora que a gente se acha muito super. Só que nós temos que nos achar super dependente de Deus. Nós não temos que colocar nossas forças em ninguém. Porque Deus não divide a glória dele. Deus tem que ser a nossa primícia, acima de marido, de filho, de tudo. Porque se Deus quiser, Ele tira tudo e te deixa sozinha. Então nós temos que passar a prestar atenção nas nossas atitudes, nas nossas iniquidades. Casa de Deus não é para vir arrumar marido, namorado, que gato arranha. Nós temos que andar na direção de Deus, naquilo que Deus quer. A Bíblia diz, irmão, buscai o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque muita gente está caindo na presença do Senhor, porque vem buscar o que não é para buscar. Vem falar o que não é para ser falado. Que a palavra, quando é lançada
porém um peso. E Deus te prova naquilo que tu fala. Aí depois chega aqui na igreja com cara de maracujá murcho, chega batido. Mas por quê? Porque não vigia nas suas atitudes. Deus essa noite está nos chamando a atenção para a gente não viver no erro, não viver na iniquidade. Não que nós somos santos, porque nós não somos santos. Nós estamos sujeitos a pecar. Irmão, mas pecar é a mesma coisa todo dia, toda hora. Me perdoe, já é sem vergonhice. Nós estamos nos tempos de buscar nos separar. Essa semana, Deus me provou no algo. Porque não pensa você que é fácil chegar aqui na frente e falar, não, porque até antes de tu chegar aqui, Deus já te espanca, já te separa. Não adianta. Pegou isso aqui, ó, se não passou, ele vai fazer tu passar. Porque muitas das vezes a gente quer chegar aqui e falar para os outros e para a gente mesmo. Antes de passar, ele já me pegou. Então nós temos que ter cuidado no que a gente está praticando dentro da casa de Deus. Porque Deus está lá no sublime trono dele, irmão, e está só assim, ó. Tem gente que está usando o nome do Senhor, falando coisa que Deus nem mandou falar. O Senhor mandou. Será que mandou? Porque quando ele fala, ele cumpre. Nós temos que ter cuidado com as panfletadas. É o que eu acabei de falar. Deus vai fazer tu viver aquilo que tu passa. Se for mentira, é você e Deus. Se for verdade, amém. Então, aqui no versículo 16, vai dizer assim: dos que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas e levantaram a arca. E ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas. E cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Só quem pode fazer isso, irmão, é Deus. Se Deus quiser liberar algo sobre as nossas vidas, Ele vai liberar. Se a gente tiver, ó, Ele vai fazer tu andar na retidão. Porque a gente não pode mencionar o nome do Senhor e não viver aquilo que a gente fala. Porque isso é perigoso. Então, se a gente não viver aquilo que Ele não mandou a gente falar, Ele vai te botar lá. E cabe a Deus saber se a gente vai suportar. Porque é difícil, irmão. É muito difícil. Então nós temos que ter esse cuidado na obra do Senhor. Parar mais de brincadeira e levar as coisas de Deus a sério. A casa do Senhor não é parque de diversão. Aqui não é empresa para a gente bater cartãozinho. Pá, cheguei. Esquece isso. A gente tem que vir com sinceridade para adorar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. A gente tem que levantar a mão para o céu e ser grato a Deus, porque a gente tem casa, a gente tem família, a gente tem filho perfeito. Muitas das vezes nem tudo está como a gente quer, porque Deus sabe também como trata com a gente. Porque se a gente tivesse uma condição financeira maravilhosa, ninguém estaria aqui hoje. Eu estaria passeando, porque eu adoro sair, viajar. Então Deus sabe que se me der demais, a Débora vai fugir daquilo que Ele quer. Nós temos que ser sinceros. Tu acha que no domingo de sol tu vai estar aqui dentro da casa do Senhor, na escola bíblica? Não vai dar. Porque quem tem dinheiro quer sempre mais. Então nós não podemos trocar a presença do Senhor por uma coisa momentânea, que não vai te levar para o céu.
O que vai te levar para o céu é a tua inteireza de coração com Ele, é a nossa persistência, é a nossa insistência ali, ó, Satanás falando que a gente não vai ser ninguém, que a gente não vai conseguir, que os nossos filhos não vão ser ninguém, nossos esposos. Irmãos, nós não temos que pegar essas palavras negativas. Pode vir da boca de quem vier. A gente só tem que saber aquilo que Deus fala ao nosso respeito. O que os outros pensam a teu respeito não interessa. Porque não é Ele que vai fazer aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Quem vai fazer é o poderoso. Mas claro que no meio do caminho vai vir os opositores, porque nada é de graça. Então nós temos que vencer esse obstáculo. Porque se a gente não vencer esse obstáculo, a gente não vai chegar onde Deus quer. E muitas das vezes a gente presta muita atenção, estamos muito preocupados com o que os outros acham a nosso respeito. É o que eu costumo falar, irmão. Vaso não conserta vaso, ninguém tem que consertar ninguém. Ninguém tem que se meter na vida de ninguém, porque somos todos errôneos. Se Deus for procurar aqui nessa noite o certinho, não vai encontrar. Porque se fôssemos certinhos, estaríamos lá na glória com Ele. Porque 100% é só Jesus. Então a gente tem essa dificuldade de entender e compreender que é Deus que nos direciona, é Deus que manda na nossa vida. Você tem que se preocupar com o teu chamado, com aquilo que Deus quer que você faça. Não com aquilo que as pessoas acham que você tem que ser. Porque nem elas mesmas são ainda. Acha que são, mas não são. Porque aquele que quer se tornar grande na presença de Deus tem que diminuir. A matemática de Deus é inversa. Se você está aqui nessa noite achando que é grande, que pode, que faz, esquece. Não vai chegar a lugar nenhum, o sinal vai estar vermelho para a tua vida. Nós podemos sim aqui hoje. Senhor, eu só posso ou cinza, eu não posso nada, mas o Senhor pode. Se coloca como pequenininho. Deus está procurando os pequenininhos. Porque os grandes, Deus já está de saco cheio. A Bíblia está dizendo aqui da maldade, da iniquidade, da falsidade, das armadilhas que arma contra o povo. Muitas das vezes a pessoa está inocente, não sabe nem que estão falando, que estão armando. Só, irmãos, que tem aquela passagem que eu não lembro assim, de Mardoqueu, quando ele armou a forca. E quem se enforcou? Ele mesmo. A forca que ele tentou armar não funcionou. Então que nessa noite tomemos cuidado com o que a gente tenta contra a vida de um escolhido. Porque a gente fala. Tem hora que a gente fala demais, ora pouco e fala demais. Aí a gente passa por certas situações que a gente fica questionando ao Senhor. Mas a gente não lembra daquilo que a gente falou. A gente não tomou cuidado. Aí Deus vem, te pega no meio do caminho. E ai daquele irmão que cai na mão do Senhor. Pastores, pastoras, aqui ó, as missionárias, a gente tem que ter muito cuidado quando fala deles. Se está certo ou errado, entrega na mão de Deus. Não cabe a nós querer consertar ou falar, porque foi eles que Deus escolheu para botar aqui. E muitas das vezes a gente quer estar aqui e a gente não está nem preparado para estar aí. Que dirá aqui, que aqui é o dobro da responsabilidade. Você sabia que se a igreja fechar, Deus vai cobrar dos pastores do ministério o sangue de cada um que se desviar? Então será que você quer sentar aqui mesmo? Quer sentar ali? Tem hora que a gente não quer nem vir para a igreja, que dirá sentar aqui, ó. São vidas, são almas que Deus entregou, que eles têm que zelar, porque não são deles. Foi um povo que Deus enviou para eles estar tomando conta. E lá naquele grande dia, Deus vai cobrar.
dos pastores. Muitas das vezes, irmãos, eles se esquecem deles mesmos. Porque é tanta coisa na mente dos pastores, é tanta gente arrumando problema e levando problema desnecessário. Porque aqui não tem crente novo, não tem crente inocente, tem gente madura do Evangelho. Mas está dando problema ainda. De vez de chegar, somar. Aí que fica fazendo coisas que não é para fazer mais. Porque eu entendi, demorei a entender, que eu era muito teimosa também. Dá só um pouco. Eu demorei a entender, irmãos, que na nossa vida é feita de fases. Quando a gente aceita Jesus, é leitinho, é igual gato. Tem que pegar aquele leitinho, amassar a raçãozinha, colocar ali. Só que conforme a gente vai crescendo no Evangelho, não é mais leitinho, molezinha, porque tem gente que gosta de molezinha. Mas quer estar onde não é para estar. E com molezinha não vai chegar. Sinto te informar. Vai ser com dificuldade. Vai ser com luta. É marido, é filho. Todo mundo vai se levantar. Ninguém vai te entender na tua casa. Tem hora que isso aqui, nossa, dá uma confusão horrível. Porque a gente fica assim, ó, como é que tu quer que eu esteja na obra se meu filho está assim, meu marido está assim, minha casa está assim? E Deus não quer saber como está a nossa casa, Ele quer que a gente esteja. Porque através da nossa estadia na casa do Senhor é que Ele vai trabalhar. Eu passei muito tempo orando pela minha filha. E não foi ímpio que botou ela lá fora, não. Foi de dentro. Por isso que eu estou falando para termos cuidado. Não foi ímpio. Porque quando é ímpio a gente até releva. Aí, imagina, vamos na igreja? Não, eu não vou, não quero. E quando a pessoa não quer, irmão, não adianta, é só Deus. Porque tu não vai vir louvar só de lábios, porque a oração não vai sair nem do teto. Era o que ela falava para mim. E aquilo me doía muito, muito. Sabia que canta, que prega, que não sei o que não sei o que lá. E está desconectada dos propósitos de Deus. Mas por quê? Por falta de vigilância. A gente pode botar alguém lá fora? Sim. Aí o que me foi dado? Foi me dada uma ordem. Domingo, quando a missionária, era missionária, pastor, que estava aqui pregando, pastora, diaconisa, quando ela falou que foi dada a ordem, aquelas coisas todas, eu até falei para o Dário, eu me vi enquadrada ali no que ela falou. E para mim ver a Larissa hoje ali sentada, eu tive que me desapegar. Porque foi o que ela falou, a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Tu pensa, eu morava a 5 minutos da igreja. Não faltava um culto. Tinha várias funções na igreja, amava ir para a igreja. O que é que Deus fez? Tu vai sair. Vai sair, Jesus? Como é que vai ser isso? Quando foi me entregue que eu ia sair, eu fiquei numa aflição tão grande. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Que dia que vai ser? Eu pensava que ia ser um dia e outro. Irmão, Deus preparou uma situação por causa da minha teimosia, que eu tive que sair. Mas só que quando Deus te tira de um lugar, Ele já te mostra outro. Deus não te tira para ficar vagando, que é mentira. Então não é Deus, é tua emoção. Deus não tira, pastora Carmen, ninguém para ficar procurando igreja, não. Deus não dá isso. Ele te mostra a terra. E eu fiquei orando, vindo, os vasos entregando, está na minha mão, deixa comigo no tempo certo, não está ali? E se eu não tivesse vindo? Porque eu não sei o que Deus tem comigo aqui, mas Ele sabe. Eu não sei o que Deus tem na vida do meu esposo, que está ali atrás, mas Ele sabe. Eu sei o que Ele... A gente imagina mais ou menos, mas a gente não tem essa certeza. Deus é que sabe por que me trouxe para cá. Aonde é longe, muitas das vezes
Tá chovendo, eu não posso vir, então eu tenho que como vir de bicicleta. Às vezes o meu esposo chega tarde, às vezes eu não tenho dinheiro. Mas eu tô aí, ó, devagar e sempre, mas tô aí. Eu tive que obedecer para minha bênção poder chegar. E tu pensa que o diabo tá sentadinho, tomando suco de laranja, batendo palminha para mim? Claro que não. Porque ele já se apresentou para mim e ele falou o que ele quer fazer. Mas aí o que a irmã Débora fez? Fiquei deitadinha, liguei para a pastora? Não. Ela já tem muita coisa na cabeça dela, irmão. Que a gente nem sabe as guerras que ela enfrenta. Mas a gente quer enfiar as nossas. Que a gente caça com as nossas mãos. Sabe o que eu fiz? Fui lá para o céu aberto. 7 horas de subida. Sacrifício vivo. Muitas das vezes chamam para ir Palmares ali, ninguém quer. Imagine 7 horas de subida. Tomando água com camelo, porque estava muito calor. Mas Jesus foi fiel. Eu consegui concluir o meu propósito. Porque eu sei o que o inimigo falou comigo. Tu pensa que a vontade dele é de te ver aqui? Ele quer que nós voltamos a ser a velha criatura, errante, pecando, pagodinho, cervejinha. E se não vigiar, vai. Ah, eu não vou não. Olha, toma cuidado. Se a gente não buscar, a gente chega lá? Sim. Porque eu costumo dizer assim, irmão, Deus tem um projeto, um propósito na nossa vida, mas Satanás também tem. De nos derrubar, de nos frustrar. Satanás quer que nós sejamos mulheres, homens frustrados, jovens frustrados. Ele não quer que Deus conclua a obra, o que Ele tem na nossa vida sentimental, material e espiritual. É por isso que nós temos que buscar, temos que ter força em Deus. E ai de mim se eu não fosse lá, porque foi o que Deus colocou no meu coração. E talvez aos olhos de muitos vai ser igual não é aqui, ó. É loucura. 7 horas subida, fora que tu anda por dentro da mata fechada, que tem a ribanceira. Se não tiver na ligação, tu vai com tudo. Porque Deus está ali, mas Satanás também está observando. Satanás também observa as nossas atitudes, o que a gente está fazendo. Então nós não podemos parear com Satanás. Querer andar com Deus, querer andar com Ele, que não vai dar certo. Você há de desagradar. Então que nós possamos nos esforçar para agradar quem? O Todo-Poderoso. Deixa o bichinho ruim lá de lado, emperrado, lá longe. Deixa ele lá. Porque se a gente chamar, ele já tenta aparecer. E se a gente fechar com ele em certas coisas, vai ficar difícil pra gente. Então que nós possamos nessa noite fechar com a pessoa certa, que é Jesus, é o teu Pai. Se alguém te convidar para falar do fulano, do ciclano, ó irmã, fica aí na tua, porque eu vim adorar Jesus. Se alguém tentar te desviar para outros caminhos, tentar formar a panela, né? Porque panela Jesus explode. Uma hora vai explodir. Uma hora Deus vai fazer aparecer quem é quem. Porque, irmão, não adianta, dentro da casa de Deus ninguém fica de engano. Bobagem nossa pensar que fica. Porque não fica. Porque Deus revela, Deus traz à tona. Então que nós possamos ter cuidado. Não tem que ter lado A nem lado B. O lado é um só, é Jesus. É o lado de Deus. Esquece esse negócio de eu falo mais um. Tudo bem, tem gente que a gente tem mais afinidade, mais um. Tá. Mas não é formar aquilo ali, né? Ai, peraí que eu vou ali. A irmã Débora já está falando demais. Vou tentar parar ela. Engano seu. Que ninguém para aquilo que Deus escolheu. E eu vou repetir. Há um preço a se pagar quando a gente entra no caminho de um escolhido. Então que nós tenhamos cuidado com essas coisas dentro da casa do Senhor. Irmãos, tem hora que, por
Foi igual Deus usou o pastor Giovanni e falou baixinho comigo. Fala aquilo que eu estou mandando. Aí tu fica, fala ou não fala? Fala ou não fala? Mas eu não tenho que agradar ninguém. Eu tenho que agradar aquele lá, ó. Sabe por quê? Antes de vir pra cá eu passei muito mal. Minha pressão subiu horrores. Eu não ia nem vir. Ai de mim se eu não falo o que é pra falar. Porque Deus usou o pastor Giovanni ali pra falar comigo. Fala o que eu te mandei. Então, infelizmente, irmão, não estou aqui para agradar ser humano. Tem que agradar o meu Jesus que mandou eu falar. Então, que nessa noite nós possamos escolher o caminho certo. Glória a Deus. Que é se manter na presença de Deus, com alegria, com amor no coração, olharmos mais um pouco para a obra que está precisando. A obra depende de nós mesmos, tanto materialmente, financeiramente, que nada vai acontecer se não tiver dinheiro. A gente é cristão, mas a gente vive num mundo realista. Então não adianta a gente esperar que Deus mande tudo, porque muitas das vezes Ele quer a nossa união, porque a união faz a força. O cordão de 2 dobras é mais difícil de arrebentar. Então que nós possamos ter essa certeza que você está plantando aqui, ó, no altar de Deus. E o altar não te devolve uma vez só, não. Muitas das vezes é 10 vezes mais. E se Deus também não quiser devolver a gente financeiramente, o mais importante é você estar vivo e ter saúde. Porque muitas das vezes, pastor, a gente tem saúde, a gente tem dinheiro, mas não tem saúde para desfrutar. E a gente está aqui, ó, ouvindo a mensagem de Deus. Nós temos que aprender que seja mel, seja fel. É pra gente mesmo que Deus está falando. Porque muitas das vezes, o fulano tinha que estar aqui. Não, é você que está aí mesmo sentado. É contigo. Se fosse com fulano estava aqui sentadinho. A gente não tem que querer jogar para os outros, que é para a gente mesmo. Então que nessa noite os irmãos venham ficar com essa palavra. E que os irmãos não venham permitir que Deus balance o teu barco para você chegar até onde Ele quer. Que nós possamos entrar antes que Ele mande a tempestadezinha, o vento. Porque a gente não aguenta nem o ventinho que Ele manda. Imagina uma tempestade na nossa vida. Um dilúvio. Que nós não viemos naufragar na presença do Senhor. Que nós possamos nos tornar grandes diante de Deus. Mas grandes, irmãos, nas atitudes certas, corretas. Você não tem que ter professor para te ensinar, porque o teu professor é Jesus. Porque o Espírito Santo fala contigo, ele te incomoda. A gente é que finge que não está entendendo. Que a gente não quer obedecer. A gente quer dar mas jeitinho com ele não funciona. Então que os irmãos venham ficar com essa palavra. E as palmas louvam o nome do Senhor.